Ó, continuando então. Qual a função do intestino grosso? Então, qual a função do intestino grosso? O intestino grosso, ele é toda essa região que vai desde o final do intestino delgado, que é a parte fina do intestino, e inclui a região do seco, onde está localizado o apêndice, subindo cólon ascendente, flexura hepática, porque essa curvinha que está próxima ao fígado que ficaria aqui, cólon transverso, flexura esplênica por causa da artéria e veia esplênica que fica no baço, cólon descendente, sigmoide e reto, ok? Então esse é o intestino grosso. Mas qual a função dele? Absorver a água e formar as fezes. Então o alimento que lá no estômago ele foi começou o processo de digestão, aquele alimento triturado acabou virando quimo, que posteriormente virou quilo, que acabou virando fezes. Essas fezes, o quilo, ele foi absorvido pelas paredes do intestino. Então é como se fosse uma esponja, que ela absorve aquela massa líquida, absorve, o líquido é absorvido pelas paredes, ou seja, ele absorve a água do intestino, e o que resta, aquela massa que resta com a secreção, aquela que precisa ser excretada, é chamado de fezes. Aquela excreção que foi selecionada, foi secretada lá em cima na parte do sistema digestório, chegando no final, aquela excreção deverá ser eliminada através do cheque, ok? Próxima pergunta: qual a função do sistema respiratório? Vamos mudar aqui de slide. Então, qual a função do sistema respiratório? O que ocorre no sistema respiratório? Quando você respira, quando você vai fazer um exame de radiologia, por exemplo, o que o técnico fala? Enche o peito de ar, respira, segura, né? Desculpa. Enche o peito de ar, segura, pode respirar. Então, quando você respira, quando você inspira, você enche o peito de ar. Quando você expira, você solta o ar que você inspirou. Então, durante esse processo, o ar que entra, ele sai da traqueia para os brônquios, bronquíolos, alvéolos e volta. Nessa parte do sistema, ele pega o gás carbônico, retém ele, metaboliza e solta o oxigênio, ok? Então, a função é trocar os gases envolvidos no processo de respiração celular, captar o oxigênio atmosférico e liberar CO2, que é o gás carbônico, produzido no organismo para o meio ambiente. Então, quando você inspira, você enche o peito de ar, tá? Ele vai pro organismo, tá? E ele manda o oxigênio, vai para todo o sistema, tá? Através da corrente sanguínea, e volta o CO2, ok? Então, a função do sistema respiratório é qual? Eliminar o CO2, tá? Produzido no organismo, o gás carbônico, para o meio ambiente, tá? E daí quando você solta, o gás carbônico vai embora, que daí as plantinhas vão transformar ele em fotossíntese para voltar a você respirar oxigênio puro novamente. Então a função do sistema respiratório é trocar os gases envolvidos no processo de respiração celular, ou seja, o gás carbônico produzido pelo seu organismo e captar o oxigênio que está na atmosfera. Ok? Entendeu? Próxima questão. Questão de número 13. Qual o conceito de respiração? Respiração é o processo de entrada e saída do ar do sistema respiratório. Então é o que nós acabamos de dizer. Quando você respira oxigênio. Quando você
solta o gás carbônico. Então a respiração é esse processo de entrada e saída do ar no sistema respiratório. Próxima questão. Explique o processo de hematose. O que é hematose? Todo aquele processo que eu falei anteriormente na questão do sistema respiratório é o que ocorre aqui. Então, hematose é como os gases utilizados pelas células são transportados pelo sangue. Sangue, hemácias. Tudo o que você ouvir falar sobre hemácias está relacionado a sangue, tá? Então, o seu objetivo é oxigenar o sangue, retirar o gás carbônico. Então, essa troca gasosa que ocorre quando o gás carbônico do sangue, do organismo, ele é separado, voltando o sangue limpo, por exemplo, oxigenado para o organismo e eliminando o gás carbônico, esse processo é chamado-se de hematose, tá? Então esse processo de troca gasosa entre o sistema respiratório e o seu sangue é chamado hematose, tá entendendo? Se não entendeu, clica, volta novamente o vídeo e ouve novamente, tá bom? Próxima questão. Qual a função da cavidade nasal? Cavidade nasal, conhecida como buraco no nariz, tá? Então, qual a função da cavidade nasal? Principalmente aquecer e filtrar o ar que entra no sistema respiratório. Ó, imagine um dia que está frio, por exemplo. Se esse ar chegar no seu pulmão frio, você pode ter um problema sério no seu pulmão. Então, a cavidade nasal, essa parte da cavidade nasal, a função é que o ar que você recebe não entre frio no seu pulmão, tá? Além de filtrar. Imagine você passando numa estrada cheia de poeira ou próximo a uma indústria que produz muita fumaça, um ônibus com motor meio baleado já, com muita fumaça. Todo esse ar você respirando, o que ia acontecer? Chegar no seu pulmão poderia prejudicar o seu pulmão. Então a cavidade nasal, além de aquecer o ar, ela vai filtrar. Por isso que você não pode cortar os pelinhos do nariz, porque eles vão ajudar nesse processo de filtragem desse ar, tá bom? Então não corte os pelinhos do nariz. Só um pouquinho para não ficar saindo muito para fora, que fica frio também, tá bom? Mas deixa um pouquinho lá. Próxima questão. O que é faringe e epiglote? Vamos lá. O que é faringe? Lembre-se anteriormente que nós falamos, faringe é a sequência do tubo digestório que vai da boca até o esôfago. Então, a faringe é uma estrutura que conduz ar e alimentos. A faringe, olha que legal, ela faz parte tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório. Interessante, né? Então, a faringe é uma estrutura que conduz ar e alimento. Então, ela conduz ar porque ela faz parte do sistema respiratório. E ela também conduz o alimento, porque ela faz parte do sistema digestório. O ar vai para a laringe. Então, ela meio que domina ali. Ela, ó, você vai por aqui e você parece um guarda de trânsito, tá? Então, você respira pela boca ou pelo nariz, tá? E você come pela boca, ok? Então, quando chegou o ar, a laringe, a faringe fala assim, por aqui, pela direita, vai para a laringe. Quando ela identifica, ela faringe, tá? Identifica que é alimento, ela fala, opa, você aqui pro esôfago, para a laringe, para o esôfago. Às vezes você toma água muito rápido, engasga, ela fala, para o esôfago, e você engasga e tosse, tá bom? Por isso que ocorre, você engasga. Por quê? Porque a água que era para ir pro esôfago, para a laringe, tá bom? Então, a faringe, você confunde ela faringe, tá? Então, faringe
é uma estrutura que conduz ar e alimento. Por isso ela faz parte tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório. O ar vai para a laringe, ela encaminha para a laringe, enquanto que o alimento ela encaminha para o esôfago. Além disso, ali no finzinho da faringe, aqui eu tenho o que? A epiglote. Aqui dá para vocês entenderem bem. Fossas nasais, tá? Cavidade nasal. Então aqui que ele vai aquecer. Lembra quando nós falamos que ele vai aquecer? Veio aqui. Aqui é a sua boca, tá bom? A faringe é esse pedacinho, tá bom? Por isso que ela faz parte tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório. E aqui é a epiglote. É como se fosse uma portinha, tá bom? Então, qual a função da epiglote? É uma estrutura que tapa a laringe, não permitindo passagem de comida para os pulmões. Imagine se você não tivesse a epiglote. É como se fosse uma cancela, tá bom? Então ela vai determinar que a comida que você comeu desça pelo esôfago em direção ao estômago. E não que ela vai pro pulmão, tá? Pro pulmão tem que ir ar. Então a função da epiglote é aquela portinha que fica determinando esse tipo de coisa. Próxima questão. Lembrando, se não entendeu, trava e volta o vídeo que você vai escute 10 vezes que você vai acabar entendendo, tá bom? Qual a função da laringe? Próxima, laringe. Qual a função da laringe então? Ela recebe o ar que passou pela cavidade nasal, que passou pela faringe e chegou na laringe, tá? Então ela conduz o ar no início do sistema respiratório e é nesse local onde ficam as cordas vocais. Portanto, é um importante órgão para a sua fala, tá? Então a laringe ela faz parte do processo, o início do sistema respiratório, e ela tem como função conduzir o ar, além de ser o local onde ficam as cordas vocais. Cordas vocais é quando você fala, as cordas vibram e o ar sai em forma de som, ou seja, isso foi uma vibração das minhas cordas vocais, ok? Próxima questão. O que é traqueia? Traqueia é um grande tubo. Não sei se você já entrou numa construção que viu quando como eu posso explicar, tem as tomadas ou um interruptor de energia, parece um meio sanfonadinho amarelo, isso, conduíte. Lembrou? Então, aquele tubo amarelinho é chamado de conduíte. Você tem um tubinho amarelinho mais ou menos parecido com aquele. Deixa eu ver se tem uma foto aqui. Eu gosto de mostrar com foto. Tá, aqui não dá pra ver, mas seria essa parte aqui, tá ok? Pois qualquer coisa, nós procuramos uma foto bem bonita aqui que não tem. Beleza, não tem problema. Mas você vai lembrar. Parece aquele conduíte que passa energia, tá bom? Então, a traqueia é um tubo constituído por pequenos anéis, lembra do conduíte amarelinho de energia? De cartilagem, que conduz o ar por dentro do tórax, até se bifurcarem formando os brônquios. Então, a traqueia, ela seria isso daqui, ela dá sequência da laringe, tá? Ela vem até aqui. Aqui quando ela bifurca, aqui só tem um desenho de um lado, mas ele vem para os dois pulmões, tá? Você recebe ar nos dois pulmões. Então, traqueia, tá? Brônquios, quando ela se bifurca. Até não foi passado em aula, porém, essa bifurcação aqui, ó, onde ela divide nos dois pulmões, a traqueia se divide nos brônquios, essa parece um Y, ela é chamada de carina, carina da traqueia, ok? Então vai descer pela traqueia, ela vai dividir nos brônquios, tá? Essa bifurcação é chamada de carina. Então a função da traqueia é grande tubo constituído por pequenos anéis de cartilagem que conduz o ar por dentro do tórax até se bifurcarem, abrir como se fosse um Y, formando os brônquios. Próxima pergunta.
Explique sobre os bronquíolos, os alvéolos, os brônquios, bronquíolos e alvéolos. Vamos lá. Vou voltar um pouquinho aqui para vocês entenderem. Ó, aqui onde eu falei. Então, a traqueia vai descer, ela vai se bifurcar. Teria uma outra traqueia com brônquios, bronquíolos desse lado também, mas não aparece no desenho. E brônquios, bronquíolos, tá? E os alvéolos que vão estar, são pequenas bolsinhas que ficam nas extremidades dos bronquíolos. Agora vamos ver o que quer dizer tudo isso. Os brônquios, eles são formados pela divisão daquela traqueia. Então lembra quando faz o Y, que aquele Y chama carina. Então, aquele que vai um para cada lado são os brônquios. São formados pela divisão da traqueia, entram nos pulmões, ali sofrem inúmeras bifurcações. Por quê? Porque é um galho principal e vai formando vários galinhos. Os vários galinhos que eles se formam a partir dos brônquios é chamado de bronquíolos, tá? São pequenos canais de ar que vão se bifurcando, tá? Sucessivamente em bronquíolos menores. É como se você pegasse uma árvore, tá? Imaginou? Uma árvore. Tronco principal. Do tronco principal, que seria a traqueia, saem dois troncos maiores. Os brônquios, tá? E saem pequenos galinhos, que seriam os bronquíolos. E dos galinhos vai saindo galinhos menores e menores e menores e menores e menores, até formar a árvore pulmonar, tá? Então são vários brônquios, quer dizer, dois brônquios e vários bronquíolos, que vão formando bronquíolos menores. E na ponta das árvores o que tem? As folhas? Não. A árvore pulmonar você tem nas pontas os alvéolos, tá? São pequenos canais de ar que se bifurcando sucessivamente em bronquíolos menores, que são galinhos menores, terminando em pequenas dilatações denominadas alvéolos, que seriam, na sua imaginação, as folhas das árvores, que ficam nas extremidades dos galhos menores. Alvéolos são pequenos sacos que ficam no final dos bronquíolos pequenininhos menores e são envolvidos por uma série de vasos sanguíneos, como a parede dos alvéolos é fina, as trocas gasosas ocorrem nesse local. Então é lá que ocorre que o oxigênio é separado, mandado de volta para o organismo, e o gás carbônico é separado para ser eliminado para a atmosfera novamente. Então, como que ficou a sua questão? Os brônquios são formados pela divisão da traqueia após entrar nos pulmões. Então entrou, traqueia, dividiu, brônquios. Essas são os brônquios, que vai sofrendo várias bifurcações. Essas bifurcações são chamadas de bronquíolos. Nas extremidades dos bronquíolos menores ocorrem os alvéolos, que são pequenos sacos, tá? Que é onde ocorre a troca gasosa. Conseguiu entender? Brônquios são duas divisões que se dá a partir da traqueia. Nas extremidades dos brônquios vem os bronquíolos, que vão dividindo entre bronquíolos menores e menores e menores e menores, até chegar nas extremidades dos bronquíolos, onde estão localizados os alvéolos, pequenos sacos, tá? Onde ocorre a troca gasosa. Ok? Entendeu? Se não entendeu, volta ao vídeo e vê novamente. Descreva a função dos pulmões. Onde estão os pulmões? Pulmão, geralmente você tem dois, tá? Dois. Um e o outro desse lado. Não está aqui, mas vamos falar dos pulmões um pouquinho. Por quê? Porque eu gosto de falar, tá? Então você tem, ele é dividido em três partes: lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Esse desse lado é um pouquinho menor e ele é dividido em dois lobos, apenas superior e inferior, não tem o médio. Então esse é um pouquinho maior, pouca coisa, tá? Superior, médio e inferior. Desse lado apenas lobo superior e inferior. Ele é o órgão principal do sistema respiratório, ou seja, não adianta você ter traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos se você não tivesse pulmão. Então por quê? Porque é no pulmão que estão localizados os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos, tá? Os brônquios no início ali, na entrada do pulmão, os bronquíolos e os alvéolos na parte interna do pulmão.
ele está localizado dentro do tórax. Então você tem o que nós chamamos de costelas, arcos costais, caixa torácica. Ela serve para proteger. Senão, imagine qualquer batidinha que você levasse, levantou à noite, tá com o olho meio fechado, bateu na porta, imagine, ia danificar seu pulmão. No máximo, você vai ficar com a dor na costela, tá bom? Então, localizada dentro do tórax, da caixa torácica, é aí que ocorre a hematose, lá na extremidade dos pulmões, os alvéolos, nos alvéolos, né? É envolvido por uma camada de tecido denominado pleura, por isso que quando dá junta uma quantidade excessiva de líquido no seu pulmão, ele fica na base do pulmão, na parte inferior do pulmão. Esse líquido é chamado-se de derrame pleural. Por quê? Porque ele fica localizado na pleura e é constituído por brônquios, tá? Desculpa, brônquios não, brônquios é na entrada. Ele é constituído por bronquíolos, alvéolos e vasos sanguíneos. Então o sistema respiratório é formado por boca, cavidade nasal, né? Depois faringe, laringe, traqueia e brônquios. Entrou nos pulmões, bronquíolos, alvéolos e vasos sanguíneos. Última questão. Aqui pede para cite exemplos de patologias respiratórias e explique-as. Então nós separamos 3 patologias para vocês. Nossa, olha o pulmão com câncer. A gente já fala dele um pouquinho. Primeira patologia é asma brônquica. Como que é constituída essa patologia? Essa doença, tá? É a doença em que os bronquíolos, lembra-se dos bronquíolos, os galinhos, se contraem em resposta a alérgenos. O que é alérgeno? É o que produz alergia. Essa contração atrapalha a entrada de ar dos pulmões, levando à falta de ar. Então, como que ocorre isso aí? Tem gente que ele tem alergia a pó, a perfume, a um vento um pouquinho mais forte. Você saiu do banho quente, tomou aquela corrente de ar, você já começa a sentir dificuldade em respirar. Por quê? Porque ele tem, o organismo dessa pessoa, ele tem alguma reação um pouco mais grave, um pouco mais debilitada aos alérgenos. Ou seja, se ele sentir um cheirinho de pó, começa a espirrar. Ati, ati, ati. Sente alergia, tá? Então, é a doença em que os bronquíolos contraem em resposta. Eles ficam tudo fechadinhos assim, porque eles não querem receber aquilo. Não, tio. Tá? Alérgicos, não querem poeira, não querem perfume. Então eles se fecham. Quando eles se fecham, não passa ar. Daí a pessoa... né? Então, essa contração atrapalha a entrada de ar nos pulmões, levando à falta de ar. Por isso que quem tem asma, sentiu um cheiro de perfume, teve contato com a poeira ou com outro material, muitas vezes fica com falta de ar, ok? Pneumonia. Pneumonia é uma infecção no pulmão, geralmente causada por bactérias, ok? Então, uma gripe forte, se não bem tratada, pode virar uma pneumonia. Pneumonia, se não tratada, pode levar a óbito. Daí, e daí não adianta mais, né? Então vamos cuidar da gripe e evitar que ela vire uma pneumonia, pois pneumonia é uma infecção geralmente causada por bactérias. E último das patologias separadas, câncer no pulmão, causada por tabaco ou cigarro, né? E na maioria dos casos é incurável. Então aqui você tem a foto de um pulmão normal e um pulmão com câncer. O câncer, o que ele é? É uma neoplasia. O que é uma neoplasia? É uma célula rebelde, tá? A célula ela vai crescendo, e a neoplasia, de repente, é uma célula que ela cresce desconsideravelmente, tá? Ela cresce, ela não obedece uma regra celular. Ela vai crescendo desproporcionalmente, tá bom? Então, tem cura? Tem. Hoje nós temos um tratamento de quimioterapia muito mais avançado, você pode entrar com uma radioterapia também e pode sim ter cura. Porém, o problema é que câncer no pulmão, ele fica perto da coluna. A coluna tem a medula. Caiu na medula, metástase certa, tá? Ele vai para o osso e assim por diante para o cérebro ou para outro organismo. Então, é melhor tomar cuidado. Qualquer sintoma, procure um médico e
tenta resolver o mais rápido possível, evitando que se transforme num câncer. Obrigado, acabaram as questões. Se não entendeu, volta no começo do vídeo. Até a próxima.